Boa noite, pessoal. Esse vídeo é gravado, a gente tinha falado que ia fazer ao vivo, mas aonde eu vou estar a internet não é muito boa, então eu vou fazer esse culto aqui, pregar uma palavra gravado para a gente poder meditar, amém? Primeiro eu convido a todos vocês que estão online a gente fazer uma oração. Oremos, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez nos reunimos aqui, grande Deus, para buscar o Senhor e a Tua instrução, a Tua palavra, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nos perdoa nossas falhas, nossos erros, quando nós pudemos fazer o bem e não fizemos. Alcança, grande Deus, os nossos familiares, abençoando-os, grande Deus, para trazê-los mais próximos do Senhor. Dá, grande Deus, ao necessitado, ao aflito, ao doente, a Tua cura, a Tua bênção, o Teu livramento. Conduz-nos, grande Deus, na Tua verdade, não somente neste momento, mas em todos os dias de nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Sabemos, grande Deus, a Tua infinita bondade, por isso pedimos por nós e por todo o povo brasileiro, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que a cada dia o Senhor dê boas ideias, instruções, grande Deus, para todos eles fazerem o melhor, para que o Teu povo continue sendo agraciado por Tua bondade, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, grande Deus, alcance os nossos corações e que cada um de nós possa crescer através da leitura da Tua verdade. Que esse contexto hoje, grande Deus, que o Senhor nos deu, possa encher-nos, grande Deus, de esperança e fé para a glória e honra do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Gente, o texto aleatório que eu abri aqui é em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo começa no versículo 10. Aqui, ele vai adentrar, vai até o capítulo 4, versículo 8. Amém? Eu vou ler primeiro o texto, depois nós vamos meditar versículo por versículo. Diz assim: Mas você, no caso aqui Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes para torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por tua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra de Deus, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Esses se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu estou sendo derramado como oferta de bebida, já está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada uma coroa, ou melhor, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Observa que ele começa dizendo para Timóteo, né? Como é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele começa dizendo e mostrando como Timóteo vivia, como Timóteo fazia. Então ele diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e minha perseverança. Eu reconheço, gente, que quando Paulo fala a Timóteo, é como se Deus estivesse falando para nós. Então,
como se Deus estivesse dizendo para nós assim, como seria bom que Deus tivesse essa mesma opinião, né? Dizendo de nós que nós estamos seguindo de perto o seu ensino, né? Porque o ensino de Deus não é para ficar distante de nós, e sim próximos de nós. Não só o ensino, mas a conduta, o propósito, né? Por quê? Qual o motivo de Deus ter feito tudo isso, ter escrito, ter sido o autor da Bíblia? Qual foi o motivo de Deus nos mostrar todas essas coisas que Ele deixou escritas? É para que esse propósito de Deus, que é observar a humanidade, observar as pessoas, ver qual é a nossa conduta de acordo com o que Ele tem nos dado, e assim nos conduzir tanto nessa terra quanto na eternidade. Aí ele acrescenta assim, ó, você também tem seguido de perto a minha fé. Se a gente tivesse recebido, ou se a gente receber um dia essa afirmação de Deus, que nós estamos seguindo de perto a fé, será muito bom para cada um de nós, porque fé remove montanhas, e nas nossas vidas, particularmente, a gente vive uma vida bem tranquila, porque acredita que Deus vai nos abençoar, vai nos sustentar, vai estar conosco nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Então a fé, viver com fé é sensacional. Aí ele acrescenta assim, a minha paciência. Uma coisa que é rara hoje no mundo é paciência. As pessoas com facilidade perdem a paciência e acabam não tendo aí o desejo de ouvir, de oferecer um ombro amigo, oferecer uma palavra, oferecer uma instrução, um consolo. No mundo que nós vivemos, que muitas pessoas necessitam de um consolo, tanto de Deus quanto de nós que nos dizemos filhos de Deus, né? Quantas pessoas tem aí para a gente consolar, para a gente orientar, e tudo isso a gente faz em cima da paciência, que sem paciência isso não é possível. Aí ele acrescenta assim, ó, você tem seguido de perto o meu amor. O que é seguir de perto o amor de Paulo e de Deus? Esse amor é o amor pelo próximo, quando a gente vê uma pessoa que está distante de Deus e quer trazê-la para próximo de Deus, trazer essa pessoa para próximo de Deus. Isso é um dos maiores atos de amor que alguém pode fazer por alguém. Porque se a gente ajudar em relação a algo físico, com certeza essa pessoa vai receber essa ajuda por algum tempo. Depois, essa ajuda deixa de existir. Se nós auxiliarmos essa pessoa espiritualmente, trazê-la para perto de Deus, esse auxílio dura a eternidade. Nunca vai se separar dessa pessoa essa bondade. E por isso, Deus executou uma ação fantástica que foi entregar seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E isso foi por amor. Deus amou o mundo. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Outra coisa que ele acrescenta aqui é a perseverança. Perseverança é continuar sempre. Não importa o que aconteça, não importa o que se passou, não importa as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas conquistas, quando nós tivemos aí situações que nos deprimiu, não importa. Nós precisamos continuar sempre, porque o que Deus mais ama é a perseverança. Nós observamos nos capítulo 2 e 3 do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, ele inspira Pedro a escrever as 7 cartas, né, para 7 igrejas. Em todas elas ele diz assim, aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Em todas as 7 cartas tem essa expressão. Portanto, a perseverança é algo principal, fundamental em nossas vidas, na nossa caminhada com Cristo. Não podemos perder jamais a perseverança. Não podemos desistir, nem sequer passar pela nossa mente, pelo nosso cérebro, de um dia parar de seguir ao Senhor Jesus Cristo, de parar de seguir a palavra de Deus e ao próprio Deus, que são os três são a mesma coisa.
Ele acrescenta ainda, no versículo 11, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Essa Antioquia, Icônio e Listra são 3 cidades, são 3 lugares que ele sofreu por causa da oposição das pessoas à palavra de Deus. Isso sempre ocorreu no mundo, gente. Sempre os cristãos foram perseguidos, sempre aqueles que levantaram a palavra de Deus para levar as pessoas, conduzirem as pessoas a Deus, sempre houveram perseguição sobre essas pessoas. Sobre o próprio Senhor Jesus Cristo houve perseguição, não é mesmo? Em toda a sua história. Os mestres da lei, os fariseus, as pessoas sempre estavam querendo se opor ao Senhor Jesus Cristo. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo e acontece conosco. Perseguição. Claro que como nós vivemos num país democrático, que é o Brasil, a perseguição é muito menor do que Paulo sofreu, do que Jesus Cristo sofreu, do que os servos de Deus sofrem pelo mundo afora aí. Por causa que nós vivemos num país democrático. E além de ser democrático, o Brasil tem uma lei de livre consciência de religião e crença. Ou seja, o brasileiro, a pessoa que aqui reside, ela pode crer em quem ela quiser, livre. Pode crer em Jesus Cristo, pode ter a religião que quiser, a suposta religião que quiser. Então, no Brasil, a perseguição é muito branda, muito menor do que eles enfrentaram naquela época e do que a gente ouve falar que os cristãos enfrentam aí em outros lugares do mundo. Perseguição sempre haverá. Olha só o que ele vai dizer a seguir. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar com perseguições, porque o Senhor vai nos livrar, de uma forma ou de outra. O Senhor sempre está sobre todas as coisas que acontecem. Nada acontece se Deus não querer ou permitir. Então fiquem tranquilos, mesmo que houver perseguição, mesmo que alguém não quiser ouvir a palavra de Deus por nós mostrada, mesmo que alguém quiser vir falar uma coisa ou outra, rebater, desconfiar, dizer que é de outra forma, isso aconteceu em toda a história da humanidade. Então fiquemos tranquilos, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, tentando levar a palavra, tentando levar o amor que está na palavra de Deus, a salvação no Senhor Jesus Cristo e a orientação na instrução da Bíblia Sagrada. O que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ele diz assim no versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é viver piedosamente no Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus, no Senhor Jesus Cristo? É a mesma coisa, piedosamente. Piedade, gente, é o amor em ação. Quando a gente tem piedade de alguém, a gente olha para alguém e a situação ruim daquela pessoa nos comove a ponto de nós tomarmos uma atitude. Então, por exemplo, suponhamos que eu observe uma pessoa na rua vindo com o semblante triste, com o coração chorando, o coração amargurado, a alma aflita, e eu não tenha talvez a possibilidade de pará-la na rua, de abordá-la. O que eu faço? Eu oro a Deus por aquela pessoa. Isso é viver piedosamente em Cristo Jesus. Quando a gente se compadece, quando a gente tem piedade de uma dificuldade que outra pessoa está passando, uma vez que todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos pessoas que Deus não faz acepção de pessoas, então todos nós somos iguais para Deus. Uns com atitudes melhores, outros com atitudes não tão boas, mas no sentido de pessoas, somos todos iguais. Correto? Para Deus. Claro que todas as vezes que nós sentimos a piedade, nós precisamos
agir. Mas esse agir é dentro das nossas possibilidades, tá? Não se preocupem, porque Deus não vai pedir nada para ninguém, o que está fora do alcance deste alguém fazer. Deus jamais vai nos pedir algo que nós não conseguimos fazer. Deus não faz isso. Então, vivam piedosamente em Cristo Jesus, que é se importando com o próximo, né? Como ele mesmo disse, estive com sede, estive com fome, estive nu, estive preso, estive necessitado de roupas. Quando, Senhor? Quando nós estivemos nessas condições? Quando vocês fizeram alguma dessas coisas, esses pequeninos, a mim fizeram. Então, quando a gente se importa com o próximo, nós estamos fazendo para Deus. Nós estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Amém? E as perseguições, com certeza virão, mas, como eu já disse, no Brasil é muito mais branda, né? Dificilmente, eu nunca ouvi falar que alguém tomou uma chicotada, por exemplo, que alguém foi açoitado, por exemplo, por causa de Cristo, porque estava falando do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele 2 vezes. Então, eu mostrei para vocês que no Brasil é bem mais brando essa perseguição aí, daqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus. Aí ele acrescenta no versículo 13: Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Às vezes a gente se preocupa com os perversos e impostores, né? Pensando que por um momento talvez não haja uma justiça, né? Puxa, a pessoa foi perversa, a pessoa foi impostora, ou seja, ela manipulou alguma coisa, ela roubou, ela distorceu, ela falou o que não foi falado, né? Então, existem muitos. E às vezes a gente pensa que essas pessoas que cometem essas coisas, os pecados, ficam impunes. Mas o que nós precisamos lembrar é que Deus não tem o culpado por inocente. O que quer dizer isso? Que todos os erros das pessoas, de todas as pessoas, inclusive os nossos, Deus sabe e Deus não vai deixar impune. Até aqueles que estão em Cristo Jesus, até aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim, não, através do apóstolo Paulo, não se deixe enganar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ponto final. Então, para quem ele disse aquilo? O que o homem plantar, ele vai colher. É para os ímpios? É para os evangélicos? É para os que estão em Cristo? É para os que não estão em Cristo? Ele disse os homens, todos, todas as pessoas, porque elas plantam, elas colhem. O que nos abona um pouco é quando a gente se esforça para fazer uma boa obra. Aí a balança dá uma equilibradinha, sabe? Aí a vida fica mais fácil. Então, quando a gente às vezes comete erros, a gente está plantando a semente do erro, do pecado, e vamos colher. Quando a gente busca viver piedosamente em Cristo Jesus, a gente está plantando a semente do bem e vamos colher o bem também. Então, a balança acaba equilibrando um pouco. Então, quanto mais bem, no sentido da opinião de Deus, nós realizarmos, muito melhor será os nossos frutos que nós vamos colher no futuro. Amém? Aí ele continua dizendo assim, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Esse versículo 14 aqui, eu faço questão de interpretá-lo de trás para frente. Primeira coisa que nós precisamos abordar, saber de quem nós aprendemos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu aprendi com fulano, eu aprendi com ciclano, quem é o meu mestre é essa pessoa, esse nome, essa pessoa renomada. E uma vez me falaram isso, dizendo assim, olha, eu aprendi com tal pessoa renomada. E aquilo não me caiu bem aos ouvidos. E eu respondi assim,
eu aprendi com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, gente, quer nos conduzir na palavra de Deus. E esse é o motivo pelo qual a palavra de Deus está escrita. Então, nós precisamos aprender da palavra com o auxílio do Espírito Santo. Essa é a forma correta de aprendermos. O apóstolo Paulo falou isso porque quando ele estava falando, quando estava escrevendo a Timóteo, a Bíblia no Novo Testamento ainda não tinha sido escrita, correta? Porque estava acontecendo, ainda não estava escrita no sentido como ela é hoje, completa. E por isso, o Timóteo aprendeu das orientações de Paulo, que nós vemos aqui todas elas escritas, e nós comparamos com as orientações do Senhor Jesus Cristo, elas são iguais. Então nós precisamos saber de quem nós aprendemos. Ou seja, a nossa religião, a nossa fé vem da onde? Vem de uma pessoa que nos ensinou a fé ou vem da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo e o autor e o consumador da nossa fé? Então, a primeira coisa desse versículo 14 é saber de quem nós aprendemos. Depois, permanecer. Permanecer nessas coisas que nós temos certeza que nós aprendemos da palavra de Deus. Muito cuidado, gente, por favor. Eu tenho alguns vídeos na internet explicando sobre as pessoas manipularem, né? Na verdade é um vídeo falando sobre interpretação e manipulação. E tenho outros também no próprio Instagram, quando aparece o assunto, eu observo que as pessoas não têm muito respeito por pregar exatamente como está na Bíblia, sabe? E às vezes desprezam um versículo ou outro que é muito importante, uma parte ou outra da Bíblia que é muito importante, que explica muitas coisas, e aí acaba confundindo as coisas. Por isso, não desprezem nenhuma parte da Bíblia nas nossas leituras. Quando nós fazemos as nossas leituras, não desprezemos nenhuma parte da Bíblia. Toda ela é inspirada por Deus. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. E para isso, nós precisamos de atenção nas nossas leituras, para que nós possamos permanecer firmes, com convicções e sabermos da onde nós aprendemos. Amém? Versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, desde criança, ele já tinha acesso ao Antigo Testamento. Algumas coisas do Antigo Testamento mudaram. Essas sagradas letras que o apóstolo fala é Antigo Testamento, porque o Novo ainda não estava escrito, estava acontecendo. Mas hoje, o Novo Testamento também faz parte dessas sagradas letras. Amém? Então Timóteo tinha o conhecimento do Antigo Testamento. E algumas coisas mudaram, mas não tudo. Não todas as coisas mudaram, algumas. Então, por exemplo, o ame a Deus acima de todas as coisas não mudou. O ame o seu próximo como a si mesmo não mudou. E muitas outras coisas que a gente poderia enumerar aqui se quiséssemos. Então, baseado já no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo disse que Timóteo tinha o conhecimento das Sagradas Letras. Nós que temos acesso ao Antigo e ao Novo, temos um conhecimento maior ainda, porque no Novo Testamento nos dá aí a expressão clara do que Deus mudou, né? Aí alguém me disse assim, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Realmente, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eles mudaram algumas coisas, gente. E a gente vê essas mudanças em Mateus capítulo 5. Né? A gente pode, em todo o capítulo 5, mas fica bem claro a partir do versículo 27, e vai até o final, lá no versículo 42, ele mostrando, viram o que foi dito, mas eu lhe digo, viram o que foi dito, mas eu lhe digo, mostrando as mudanças. Amém? Então, essas mudanças nós precisamos observar. As Sagradas Letras, que era aquilo que o Timóteo estava bem firmado desde criança, é a Bíblia Sagrada. Naquele momento, o Antigo Testamento e o ensino do apóstolo Paulo. Hoje, toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, gente. Por que eu sempre digo principalmente o Novo Testamento? Porque algumas coisas do Antigo mudaram.
E essas mudanças são explicadas no Novo Testamento. Por exemplo, por que nós não fazemos mais sacrifícios de animais e antigamente fazia sacrifício de animais? Por quê? Lá em Hebreus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi definitivo. E se Jesus Cristo fez um sacrifício definitivo, não há necessidade de fazer outro. Então, todos os sacrifícios que eram feitos por animais antes da morte do Senhor Jesus Cristo foram inutilizados na morte do Senhor Jesus Cristo. Então, nós confiamos no sacrifício de Cristo e não fazemos mais sacrifícios de animais. Correto? E essa é uma mudança. Existem outras mudanças, que também não é o assunto, não vou ficar me estendendo muito aqui, que foram mudadas, por exemplo, quando Jesus Cristo fala assim, ó, viram que, Mateus capítulo 5, versículo 42, viram o que foi dito? Odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame o seu inimigo. Então ele alterou isso também. O que era odiar o inimigo? A gente vê Deus empreendendo guerras contra os inimigos de Israel, porque essa era a lei, porque Deus queria colocar a sua vontade. E as pessoas que não conheciam a Deus estavam querendo fazer com que Israel bandeasse para o lado dos outros deuses. Por isso Deus os tornava inimigos e empreendeu através de muitos líderes muitas guerras. Quando Jesus Cristo vem e morre na cruz, antes de morrer na cruz, ele mostrou a forma que a gente precisa viver, né? Jesus Cristo não foi vingativo, não retribuiu os males que recebeu com outros males. Por quê? Porque no Senhor Jesus Cristo havia a possibilidade da conversão de todas as pessoas, judeus ou não judeus, né, que a Bíblia chama de gentios. Então foi inutilizado odeie o seu inimigo. Então esse também foi outro assunto que mudou. Entre outros, que a gente observa lá em Mateus capítulo 5, em outros lugares da Bíblia. Certo? Por exemplo, as pessoas me perguntam do sábado, que é outra coisa que mudou também. Não queria me estender muito nesse assunto, mas talvez seja necessário. Romanos capítulo 14 fala que a pessoa pode ter um dia especial para Deus ou pode ter todos os dias especial para Deus. O que é isso? Deus não está se importando com especificamente o dia de sábado, mas sim que nós guardemos um momento para Deus. Então, se eu estiver cultuando a Deus numa quarta-feira, eu estarei guardando o sábado, figuradamente. Se eu estiver cultuando a Deus no sábado, eu estou guardando o sábado. No domingo, eu estou guardando o sábado. Porque eu estou guardando o momento para Deus. Não precisa ser necessariamente o sábado. Pode ser qualquer outro dia. Isso está em Romanos capítulo 14. Pode ler o capítulo inteiro. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar também sobre alimentos. Então, essas sagradas letras, que o apóstolo Paulo falou que Timóteo conhecia muito, é o Antigo Testamento. E hoje para nós é a Bíblia inteira, especialmente o Novo Testamento. Por isso, por causa dessas mudanças, que eu digo especialmente o Novo Testamento. Amém? Vamos continuar. Essas sagradas letras, gente, pessoal, são capazes de nos tornar sábios para a salvação. Olha como ele coloca a frase: sábios para a salvação. Por quê? Porque para a gente adquirir salvação, nós precisamos ter sabedoria. Do quê? Não é sabedoria de mundo, não é sabedoria de vivência, não é sabedoria de o que nos falaram a respeito de Deus. É sabedoria das Escrituras Sagradas. A Escritura Sagrada é que vai nos conduzir à sabedoria. É dela que nós vamos extrair sabedoria. Então, por exemplo, eu estou na minha 18ª leitura do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento eu já li 34 vezes. E o Apocalipse 68 vezes. Então, quando eu terminar, eu vou voltar de novo e ler de novo. Terminando, eu volto de novo. Terminando, eu volto de novo. E quero viver assim. Sempre tendo um hábito de leitura da Bíblia. Por quê? Porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente observa um detalhe melhor.
a gente observa uma coisa que a gente não tinha observado na leitura anterior. E isso vai nos tornando cada vez mais sábios. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece o reino de Deus, quando a gente conhece a Deus e a vontade de Deus pelas Escrituras Sagradas, que é o único local físico a qual nós podemos encontrar todo esse conhecimento, isso nos dá a oportunidade de termos a nossa salvação no futuro. Ah, mas o que você está falando, Clay? Que a gente não tem salvação hoje? É isso mesmo. O que nós temos hoje é uma esperança de salvação. A salvação será quando a gente entrar no reino. Ah, agora eu estou salvo. Ou no paraíso, pelo menos, já é uma salvação. Porque antes, ainda há muitas possibilidades, né? A gente não tem nem certeza se estamos realmente com o nome escrito no livro da vida, né? Então, porque Deus não nos dá essa certeza fisicamente falando. Nós não temos um papel, nós não temos um diploma, nós não temos um voucher, não temos um ticket que vai nos provar que quando, no momento oportuno, nós vamos entrar no reino. É disso que eu estou falando. A fé é fé. Ah, eu vou entrar, isso tem que ter, ótimo. Eu estou falando que nós precisamos nos esforçar sempre em conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece, mais possibilidade nós temos de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Outra coisa que aqui a Bíblia fala, ainda no versículo 15. Torná-lo sábio para a salvação. Aí ele acrescenta assim, ó, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Quando a gente estuda a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos promove a ter fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo hoje é invisível para nós, porque ele está no céu, do lado de Deus, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lá na morte de Estevão, nós vemos lá Deus e Jesus Cristo à sua direita e Estevão cheio de Espírito Santo. Não conseguimos enxergar mais o Senhor Jesus Cristo. Ele teve visível na terra, quando ele teve no momento dele aqui, há quase 2000 anos atrás, ele teve visível na terra, mas hoje ele é invisível, por isso a fé nele, no que ele fez, quando ele morre na cruz, que ele satisfez? Ele satisfez o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Jesus Cristo morre, ele satisfez esse salário do pecado. E por isso, todos que creem nessa morte, nesse sacrifício, são justificados dos seus pecados involuntários. Aqueles que a gente faz sem querer, sem premeditação, né? Sem ficar planejando. É desse pecado que o Senhor Jesus Cristo nos livra. Quando nós cremos nele e aceitamos a ele, segundo João capítulo 1, versículo 12. Sabendo disso, nós precisamos promover a cada dia a fé no Senhor Jesus Cristo, porque a salvação vem do conhecimento mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E como nós adquirimos a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós vamos acrescentando a fé em nossas vidas. E também o conhecimento. São duas coisas excelentes para cada dia mais nós termos o nosso nome, a certeza, né, do nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Versículo 16 é aquele versículo que eu estava já antecipando. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, para que serve a escritura? Para o ensino. E ela foi inspirada por Deus. Ah, mas quando o apóstolo Paulo falou isso daqui, o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, não estava escrito. É uma verdade. As cartas paulinas foram escritas primeiro que os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas isso não importa, porque é a mesma regra lá de quando o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo, que ele diz, desde criança você conhece as sagradas escrituras.
Aqui é a mesma coisa, a Escritura foi inspirada. Do que o apóstolo está falando? Do Antigo Testamento? Sim. Das cartas dele? Sim. E das cartas de Mateus, Marcos, Lucas e João, que ainda não tinham sido escritas? Também. Porque não deixa de ser escrituras de Deus, entende? Claro que naquela época não, mas hoje sim. Hoje ela também faz parte da Escritura e também fez parte da inspiração que Deus deu aos seus escritores. Então toda a Bíblia é inspirada. Toda ela nos serve para conhecimento. O Antigo Testamento não serve mais para salvação, mas serve para conhecimento. O Novo Testamento serve para a gente ter a salvação e a fé no Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento serve para a gente observar como Deus fez as coisas. Numa outra oportunidade, eu quero falar para vocês, é que o tempo não está me ajudando muito. Eu já passei muito tempo e tem mais um bocado aqui para mim falar. Eu quero falar para você o motivo pelo qual Deus instituiu algumas coisas que depois ele ia remover. Como, por exemplo, sacrifício de animais. Como, por exemplo, o dízimo, que é outra coisa que ele removeu. Como, por exemplo, como eu falei para vocês, o ódio aos inimigos, né? E outras coisas. Por que que Deus instituiu isso e depois ele removeu? Eu quero falar isso numa outra oportunidade, porque leva muito tempo, né? Cada um é um detalhe, uma situação diferente, uma ideia diferente que Deus teve. Mas o que nós precisamos saber e entender, tudo foi inspirado por Deus, tudo teve um motivo, todas as coisas Deus fez com um propósito. Tanto é verdade que no próprio Mateus capítulo 5, antes de Jesus Cristo mostrar as mudanças, ele fala que não vai cair o menor traço nem a menor letra de toda a Escritura, seja o antigo ou seja o novo. O que quer dizer isso? Até que tudo se cumpra, né? O que quer dizer isso? Que a lei do Antigo Testamento vai permanecer como Deus a colocou. E vai valer para as pessoas que viveram naquela época. E a lei do cristianismo, com as mudanças, vai valer para as pessoas que viveram nessa época. Isso que quer dizer. E por isso, toda ela é inspirada por Deus e toda ela tem um propósito. Todas as coisas que Deus colocou e depois removeu têm um porquê e um propósito. Amém? Ele acrescenta assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Ensino, repreensão e correção. Ensino, aprendizado. Correção, eu observo alguma coisa que eu estou fazendo errado e corrijo. Repreensão, quando eu tenho dificuldade em realizar alguma coisa e a Bíblia precisa me repreender. Então, a Bíblia faz essas três coisas. Ela nos ensina, nos corrige e nos repreende em relação às coisas que nós temos mais dificuldade. Esse é o motivo da Bíblia ter sido inspirada por Deus. E esse é o motivo de a gente precisar, de a gente necessitar tanto de estar olhando, lendo, meditando, orando para que Deus nos dê a compreensão da Bíblia, porque é um livro bem extenso, né? E tem muitos detalhes. Observa que eu demorei, acredito que menos de 5 minutos para ler, e já estou falando com vocês aqui há quase 40, mostrando algumas coisas que a Bíblia nos ensina, e não cheguei nem na metade ainda. E se nós tivéssemos muito mais tempo, com certeza meditaríamos em muito mais coisas. Amém? Ele acrescenta assim, para terminar o versículo 16. E instrução na justiça. Essa frase é importantíssima. Por quê? Porque existe uma justiça de Deus, gente. E existe uma justiça do homem. E as duas são diferentes. O apóstolo Paulo, ele também fala isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Que ele fala, né, o desejo do meu coração é que os Deus fossem salvos, tá? Posso ter uma questão zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia na justiça. Porquanto, ignorando a justiça de Deus, querem estabelecer a sua própria. Eu falei rapidamente, mas o que os judeus e que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, melhor dizendo, qual é o problema de muitas pessoas, e era o mesmo problema dos judeus? Estabelecer a sua justiça e ignorar a de Deus. Qual é a justiça de Deus? A palavra. Deus nos deixou escrita a sua justiça.
E aí algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, não querem se aprofundar, não querem ler, não querem meditar, não querem saber da justiça de Deus e querem estabelecer a sua própria justiça diferente da de Deus. Esse é o maior problema de muitas pessoas. Então, a Bíblia também nos serve para a instrução na justiça de Deus. Isso é importantíssimo, nós sabermos a justiça de Deus. Observe que as pessoas têm o hábito de fazer aquela suposta oração, né? Que quando ela passa a ser repetida mais de uma vez, ela passa a ser uma reza. Reza é repetição, né? Então, o Pai Nosso, por exemplo, ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o seu reino. O que quer dizer venha a nós o seu reino? A pessoa está pedindo o reino de Deus, conhecer o reino, conhecer a justiça. E esse reino, que é a justiça de Deus, nós só conhecemos pela palavra que é inspirada por Deus. Então, às vezes, as pessoas pedem uma coisa, mas esse pedido fica parecendo hipócrita, porque apesar da pessoa pedir o reino, ela não se empenha em conhecer o reino, que é a palavra de Deus, entende? E aí soa um pouco hipócrita. Um pouco não, muito. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Apto e preparado para toda boa obra através da justiça inspirada por Deus, que é a Bíblia Sagrada. E que obra é essa que Deus requer que façamos? A oração ao próximo, a orientação ao próximo, o consolo ao próximo, o ensino da palavra que nós oferecemos ao próximo, ao nosso próximo. E quem é esse próximo? Aquele que estiver mais próximo de nós. Esse é o nosso próximo. E claro,